Fala pessoal, Bertani aqui de novo. Mais um tópico do protocolo fitness. Vamos prosseguir, que essa aqui é bem interessante, então vamos lá. Eu vou falar agora sobre o treino. E olha, esse é o tópico 5 e eu estou falando do treino só agora. Então, quando a gente pensa, isso é uma coisa muito intuitiva. Quando a gente pensa em treinamento, em dieta, em uma mudança do shape, a primeira coisa que vem na nossa cabeça geralmente é alguém se exercitando, suando, estressando mesmo aquela questão de atividade física. Então, perder peso, entrar no shape, a gente pensa inevitavelmente em treino. E um treino geralmente muito intenso. Então, aqui eu vou colocar algumas prerrogativas bem interessantes e mostrando que não é bem assim que funciona na prática. E, inclusive, eu tive esse lado, esse tempo que eu fui crossfiteiro e fazia muita atividade física, de uma forma bem intensa. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vamos lá. É isso aqui. Treino. E o importante de todo o processo que vai alcançar os seus objetivos é a continuidade dele. Não é fazer muito, de uma forma muito intensa, em pouco tempo. É muito pelo contrário, é fazer um pouquinho de uma forma constante. E no final de qualquer período aí que você faça dessa forma constante, um pouquinho a cada dia, a cada momento, você tem no final muita coisa e isso é construído de uma forma sustentável. E é isso que faz toda a diferença. Então, por que que o treino é tão importante quando a gente quer e a gente pensa nessa questão de mudança de corpo, de mudar o shape? Por causa do músculo. O músculo é fundamental por muitas razões, mas vamos a apenas algumas delas. Quando a gente aumenta o músculo, nós aumentamos diretamente e imediatamente a questão da quantidade de energia que a gente gasta simplesmente por existir. Então, o músculo ele é um órgão que consome energia. Então, mais músculo, você vai consumir mais energia sem fazer nada, só por existir. E só por isso é uma vantagem tremenda de você ter mais músculo. Então, pensando aqui, ó, meio quilograma de músculo, você tem de 30 a 50 quilocal de consumo diário só por ele estar ali, por ele existir. E quando a gente faz uma mudança de corpo dessa, nós aumentamos aí muitas vezes essa quantidade. Então, só por isso já é muito interessante você ter mais músculo. Você vai consumir mais energia sem fazer absolutamente nada. E outras questões. A gente tem um benefício para a imunidade, diminui os riscos de lesões, isso aqui é muito importante. Se a gente tem lesões, a primeira coisa que acontece geralmente quando a gente se lesiona, por exemplo, quando tem uma queda, acontece isso muito com idosos que não fazem atividade física. Qualquer queda pode quebrar alguma coisa, ou quebrar até a bacia. Isso vai ter um impacto muito grande na atividade física dele, que já acontece, ou se é pouca, vai diminuir muito, vai ficar na cama. E se for, por exemplo, em pessoas ativas, quando acontecem lesões, dependendo da lesão, isso dá uma quebra muito grande na rotina de treinos, a pessoa desanima, ela perde aquela sincronicidade que ela já estava habituada a fazer. E isso tem um risco muito grande porque você perde a constância. E às vezes para recomeçar é muito difícil. Então, ele promove mais a disposição, então você vai ter mais energia para fazer tudo na sua vida, e isso tem uma melhora significativa em todas as questões. Proporciona um envelhecimento com muito melhor qualidade, com muito mais autonomia, aumenta o metabolismo e é um estoque de saúde. Então, qualquer problema de saúde que você tenha, ter mais músculo vai te garantir uma maior recuperabilidade de qualquer questão que tem influência na questão imunológica, ou até tem bastante estudos que mostram que quem tem mais músculo reage e se recupera muito melhor, por exemplo, a câncer ou as questões de Covid que aconteceram.
Quem tem mais músculo tem mais estoque de saúde. Então, quando a gente pensa em treino, e isso aqui é uma coisa que eu aprendi, a questão de lesão, eu me lesionei, lesionei meu ombro, eu era crossfiteiro. Crossfit é bem legal, só que é muito loucura, é muito, é muito provável que você vá se machucar, é muito intenso e ele cai numa questão de intensidade no momento que você está sem energia, está sem força, porque ele tende a te colocar no limite ali. Só que quando você está no limite, em termos de resistência física, ali está cansado, é muito provável que você se coloque numa situação de risco para se lesionar. Então, o músculo cansado, ele não vai conseguir sustentar legal em determinadas situações. E como lá é muito intenso, pode acontecer que você esteja numa determinada posição do corpo em que seu músculo está cansado e ele não vai resistir. E ele vai lesionar. Então, quando a gente pensa em treino, a gente tem que pensar numa questão de sustentabilidade dele. Em que aspecto, mais ou menos? Exatamente quanto à dieta e a lesões. Então, um treino muito intenso, ele impacta diretamente nessas questões. Por que dieta? A dieta, eu vou explicar mais tarde. Então, a questão de sustentabilidade é para a gente ter ideia que nós queremos esse protocolo fitness para sempre, ou até o quanto o nosso corpo aguentar. Só que a gente precisa ter um cuidado e um carinho muito grande, porque nosso corpo não consegue aguentar indefinidamente. Então, tem que ser um treino sustentável, a longuíssimo prazo. Então, o treino a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira, musculação. Se a gente tem um treino de musculação muito intenso, de uma forma desproporcional, a gente tem um risco de lesões. Se você se lesionar, você vai entrar numa situação muito complicada, porque você já, você demora um tempo para se habituar a fazer as coisas em um determinado ritmo, de uma determinada maneira. Quando acontece uma lesão, isso aqui é muito chato, porque você é obrigado a mudar uma rotina que já estava bem estabelecida no seu dia a dia. E isso faz com que você acabe desanimando. Às vezes, por exemplo, quando você machuca, no meu caso, eu machuquei o ombro. Muitos outros exercícios você não consegue fazer por causa do ombro machucado. E aí você tem que ir para academia para treinar a perna. Mas eu já tinha algumas outras lesões por causa dessa intensidade que perna para mim tem certas limitações também. Então você acaba ficando perdido e isso desanima muito. Então não, nós temos que fazer de tudo para não cair nessa situação de ter lesões. E a outra parte do treino é a parte de cardio. Então, quando a gente pensa em qualquer mudança de shape, a gente já pensa em alguém se matando na esteira, correndo, suando. Só que isso, além de também ter a questão de lesões, você tem uma dificuldade para manter a dieta. Quando o corpo ele perde muita caloria dessa forma, ele vai querer compensar se alimentando. E você vai ter mais fome, mais vontade de comer e vai ter muito maior, uma chance muito maior de falhar na dieta. Só que a dieta é o principal para a gente mudar o shape. Ela é o que mais pesa nessa construção, nesse protocolo. Então, ter um cardio intenso, a não ser que você seja atleta, que a sua ideia seja outra, a não ser um shape e tal. Porque assim, essa aqui é a minha história. É como eu consegui chegar nesse shape. Então, se você está nessa questão de bodybuilding, porque você está construindo o corpo. Então, você está construindo esse formato de corpo, esse formato de definição de músculos. Você não está no foco de ser um atleta. Então, aí muda. Um atleta de alto nível tem uma outra realidade. Nesse caso, nesse meu caso, que é o que eu estou apresentando aqui, tudo gira em torno da dieta. Então, um cardio muito intenso, ele vai dificultar você manter a dieta, porque você vai ficar com mais fome. E quando você começa a mexer com essa questão de consumo de energia tirado de uma forma muito mais intensa, o corpo ele naturalmente vai ativar protocolos internos dele de manutenção e sobrevivência. E isso vai fazer com que você coma, porque é uma questão de sobrevivência do corpo. Então, o que que a gente precisa entender? Aqui eu vou descrever
quando a gente está observando especificamente musculação, qual tem que ser o foco? Na musculação, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a questão de lesão, é a execução do exercício. O exercício ele tem que ser executado a um nível de perfeição. Você tem que procurar executar ele com perfeição. Tem muitos vídeos no YouTube de pessoas muito sérias e muito competentes que mostram como fazer o exercício de uma forma bem executada, bem legal. A segunda é repetição. Você vai focar em repetição quando você aprender a fazer bem o exercício. A terceira é a amplitude do exercício. Se você não tiver nenhuma limitação de lesão já existente, a amplitude ela é fundamental para que o músculo seja estimulado da forma mais eficiente possível. E a última questão, o último atributo dessa questão é a carga. Porque a carga, o principal problema da carga é que quando essas outras propriedades aqui não estão bem estabelecidas, se gera uma lesão. E o nosso corpo não aguenta muito. Lógico, se você tem 20 anos, você vai aguentar muito. Mas no meu caso, que eu já tenho 41 anos, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque qualquer lesão vai ter implicação. Eu posso ficar afastado da academia, e dessas atividades. Tudo isso tem outras decorrências que não são interessantes para você chegar num corpo legal e manter esse corpo legal. Então a carga é o último atributo que a gente se preocupa. E tudo isso tem que ser feito até a falha. E até a falha não quer dizer que você vai aumentar muito a carga. Você pode ter a falha por repetição, o que vai hipertrofiar, fazer crescer músculo. Talvez, eu acredito que não da mesma forma, mas não é tão diferente assim não. Então isso que é muito importante ter em mente. A musculação ela precisa atender esses pré-requisitos nessa ordem e sempre ter a ideia de fazer até a falha. E a falha pode ser a falha de execução. Então, quando você começar a já jogar o corpo ali, usar aqueles impulsos, falhar na execução, já é uma falha. E aí você para também. Ou quando você executa, está executando bem, mas ele falha por não realmente não conseguir executar o movimento. Essa é a melhor falha que tem. E é ela que você tem que objetivar no seu treino de musculação. Na questão do cardio, é de baixa e média intensidade. Para que o objetivo do cardio, nesse caso, né, no meu caso, é consumir energia, mas sem estressar o corpo. Então, eu não quero ser maratonista, nada disso, não quero correr bastante. Não é o meu foco. Então, é baixa e média intensidade. Porque o meu objetivo é secar, manter o consumo de energia ali no treino, mas sem estressar o corpo. Então, preferir andar rápido a correr. Correr, quando você corre, você já entra num nível de intensidade maior. A não ser que seja um correr bem de boa, bem tranquilo, tem que tomar cuidado porque correr já aumenta a intensidade. Isso pode cair no que eu estou falando aqui, de não procurar um treino de cardio intenso. E atividade de baixo impacto. Correr naturalmente já vai ter mais impacto. E a grande questão aqui é como você pretende, neste protocolo, fazer um treino de cardio, assim como de musculação, para a vida inteira. Treinos com impacto, eles vão te machucar. Então, pode ser que não te machuque se for bem de boa, mas você já perde a segurança. Então, prefira treinos de baixo impacto. Por exemplo, quando eu comecei a treinar e tudo aconteceu ali perto de quando começou a pandemia de Covid, eu fazia às vezes 2 treinos por dia, treinos de esses workouts, esses tabatas, essas coisas intensas e muito polichinelo, muito pulo e tal. Hoje, se eu fizer alguns polichinelos, já começa a doer joelho, tornozelo, porque a gente vai ferindo o corpo. Então, eu fiz muita atividade
como eu não entendia exatamente como funcionava a dieta, eu não cheguei, eu demorei muito para chegar num shape mais ou menos ali, queimando muita energia e machuquei o corpo. Então, hoje eu já tenho dificuldade, por exemplo, para fazer um polichinelo. Então, me dói e não só o tornozelo, dói o joelho, dói o ombro. Então, muita atividade, muito intensa, não foi um bom negócio. E principalmente não tem um resultado muito significativo, porque você acaba comendo mais, não é, não é interessante. Então, o importante é, o treino não tem que ser fofo, o treino tem que ser focado, tem que ser um treino que exija do músculo, e por isso que a musculação é tão interessante, porque quando você aprende uma execução bem feita, é muito difícil você se lesionar, principalmente por causa do controle do exercício, da forma articulada e bem orientada. Tudo isso faz com que a articulação ela trabalhe como ela tem que trabalhar, não em momentos, em forças e esforços que não que fazem com que ela trabalhe de uma forma com a qual ela não foi projetada para aquilo. E isso esforça ela e lesiona. Então, a gente tem que fazer um treino sério, porque a gente precisa enviar sinais para o cérebro de que precisa se readaptar. Se a gente faz um treino que está ok, nós não enviamos esse tipo de sinal, de sinalização para o cérebro para falar, olha, tem alguma coisa errada, eu preciso me readaptar, eu preciso ficar mais forte e crescer mais rápido. E treinos intensos não significam com altas cargas, mas treinos até a falha. Então você pode fazer um treino intenso até a falha com maior repetição e menor carga e vai ser um treino muito bom. Então essa ideia que tem que ter cargas altas, esquece. Você faz um treino de muita qualidade com cargas menores. Então aqui tem uma dica de carga versus repetição, que é uma coisa que gera uma dúvida muito grande. Aqui tem um protocolozinho que, se seguir, sucessos na certa. Como é que faz? Você vai pegar uma carga de 12 a 16 repetições. Você tem que ter o alvo de ter uma falha nesse intervalo de 12 a 16. Se passar, você pode aumentar um pouco. Se não chegar a 12, você pode tirar um pouco a carga. E essa referência seria na primeira série. Então, por exemplo, você está fazendo um bíceps. Você, depois de fazer um aquecimento, você vai fazer uma repetição com a carga X ali. Se você chegar a 13, legal, essa carga está boa para você. Nas próximas séries que você vai fazer, provavelmente você não vai chegar nem a 12, mas tudo bem. Você leva em consideração a primeira execução valendo. E depois vai trabalhando aí, objetivando sempre a falha. Se passar 16, tenta seguir até a falha, 18, 20, falhou 25, vai até falhar. Aí você vai adequando até achar a carga para esse intervalo. Se passar desse intervalo, você aumenta a carga. Fazendo isso, é simples, tranquilo. Tem muita gente que fala em outros ranges, mas assim, na boa, segue esse, depois você vai adaptando. Mas é essa a ideia principal. Então, descanso. Fazer treinos todo dia, não recomendo de forma nenhuma. Principalmente se você não faz um treino fofo. O corpo ele precisa descansar, porque treinar machuca. Machuca a articulação, machuca o tendão, machuca o músculo. É por isso que o músculo cresce. Então você precisa descansar para promover a regeneração dos tecidos e de tudo mais que o corpo precisa. Treinar todo dia eu não recomendo. Então é interessante um certo intervalo entre os treinos, para a gente promover a cura dessas microlesões que acontecem. E, particularmente, o meu treino, acho que eu vou falar do meu treino depois aqui, mas tem uma coisa muito interessante, que eu escuto isso, de eu treino para comer. E isso aqui é a prova de que quem falou isso não sabe o que está acontecendo, porque a comida ela tem tanta energia que se você precisasse realmente queimar tudo que você come, você teria que ficar muito tempo na academia, muito tempo treinando. E se você tivesse essa força de vontade de treinar tudo isso, você ia se lesionar, porque o corpo não aguenta esse tipo de atividade.
A não ser que você seja um sobre-humano aí. Eu não sou. Então, eu preciso aprender a comer para exigir do meu corpo menos treino e um treino de maior qualidade para não machucar. Então, a comida sempre vai ganhar. Pouca comida, tudo bem que essa comida aqui é super saudável, né? O que geralmente, né, não é o problema. Comida mais calórica. Mas a comida ela tem muita energia. E isso é imperativo, porque a gente precisou sobreviver para comer. Então, a comida sempre precisou ter muito dessa energia para a gente sobreviver como espécie. Então, olha que interessante aqui, ó. Você sabe quanto que é preciso para queimar um combo do Big Mac? Então, o combo do Big Mac tem, nossa, 1.330 calorias. Então, olha que interessante, entre homens e mulheres tem uma diferença de consumo calórico quando se faz. Mas para queimar um Big Mac, você tem que correr 2 horas, caminhar 4 horas e meia, pedalar 2 horas, academia, 5 horas de academia para queimar tudo isso. É lógico que isso aqui varia, né? Dependendo da intensidade, mas olha a quantidade de esforço, de treino que você precisa para queimar um combo do Big Mac. É lógico, na sua refeição livre, você vai comer isso. E tudo bem. Mas na refeição livre, na hora que você pode, é o descontrole controlado. Você se descontrola no momento de controle que você já pré-estabeleceu para fazer sua refeição livre. Mas olha a quantidade de trabalho que você precisa fazer para queimar a caloria. Então não tem como você comer o que quiser e tentar queimar isso. Não tem. E assim, dependendo da refeição que você faz, você passa de 4.000 calorias. Imagina ter que correr 5 horas para queimar isso. Não dá. Então é por isso que sempre a dieta é o mais importante. Certo? O meu treino. Eu faço 4 vezes por semana, 1 hora de musculação, mais 10 a 15 minutos de cardio, de leve e moderado. O que eu faço, eu ando com a esteira bem inclinada. É o que eu mais gosto de fazer. Com ela bem inclinada, onde eu vou ter uma inclinação de 15 graus a 6 por hora, sem pegar ali nos guidões, assim. É muito, chega a ser bem moderado, assim, de intensidade. E só que é um treino que não força, não tem impacto e tá super ok. E o principal, que é o que a gente vai trabalhar nesse protocolo sempre, é a constância. É fazer um pouquinho, e fazendo esse pouquinho, você respeita as limitações do seu corpo, respeita as limitações do seu psicológico, porque fazer tudo que é muito intenso, ele tem um custo muito alto. Atividades intensas, ele machuca o corpo, ele promove lesões, e restrições muito intensas, ele acaba com o seu psicológico. E o que a gente quer é fazer uma coisa tranquila para o resto da vida. Então, essa imagem aqui eu acho incrível. Ela mostra um pouquinho todo dia se fazendo e depois de um ano. Imagina você seguindo uma dieta consciente, pesando a alimentação. Depois de um ano, quantas milhares e milhares de calorias você deixou de consumir a mais no ano, porque você fez certinho? E o quanto de consumo de energia que você tem a mais por treinar certinho? Olha que maravilha. Isso aqui é lindo. E a gente tem que fazer isso não só para dieta, para musculação, mas para estudo, para qualquer outra questão que a gente entenda aqui. Fazer um pouquinho todo dia é muito melhor e ele é muito mais sustentável. Legal? Então, chegamos ao tópico 5. Estou falando de treinamento só agora, para você ver como todos os outros são importantes, muito mais importantes que o treino, mas como o treino é essencial. E é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Isso aqui funcionou muito bem para mim e já funciona há muitos anos. E é isso. Se tiver dúvidas, coloquem aí nos comentários. Depois a gente faz um vídeo respondendo as dúvidas. Tá legal? É isso aí. Um abraço e até o próximo tópico. Valeu!